Não atente cada um para o que é seu. Ah, aconteceu comigo, foi comigo, porque eu. E nós somos vidrados, nós somos assim. Ai, tudo somos nós. Porque eu fui ferido, eu fui machucado, eu. E o nosso eu toma uma proporção gigante. E nos impede de ver que o nosso eu é doente, que o nosso eu é carente, que o nosso eu é necessitado de ajuda, de remédio, de cura, de mudança, de transformação, porque o nosso eu é um eu que naturalmente lida com o pecado nas suas entranhas. E repito milhares de vezes até que esteja entranhada em nós o conhecimento de que só somos mudados quando o Espírito Santo faz a mudança no coração da gente pela presença do Espírito Santo em nós. O que não é mágico, é um processo, porque a nossa natureza briga contra o Espírito Santo, contra a natureza de Cristo que quer ser implantada, enxertada em nós. Mas cada um preste atenção nos outros. Qual foi o motivo dele? Qual é a história dele? Qual é o problema dele ou dela? O que acontece? Por que isso? Como foi? Qual é o problema que essa pessoa tem? Por que falou daquela maneira? Por que agiu daquela maneira? Qual é a motivação dela? Qual é o problema dela? É o quê? Pensar sobre, se eu fosse ela, e se eu tivesse passado pelas mesmas coisas que ela passou, e se eu tivesse vivido a mesma história que ela viveu, e se eu tivesse o caráter que ela tem, como eu gostaria de ser entendida, de ser percebida, de ser olhada, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, capítulo 2, versos 1 a 5. Nós temos o sentimento de Cristo em nós? Naturalmente não temos. Nós só teremos o sentimento de Cristo em nós quando Cristo estiver em nós. E como é que Cristo habita em nós? Pelo Espírito Santo. A jornada pelo perdão vai passar por aquela jornada que já fizemos juntos há um tempo atrás. A jornada pelo Espírito Santo. Que está aqui no canal do YouTube. A jornada pelo perdão vai retomar em todo momento a jornada pelo Espírito Santo. Porque se nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo em nós, é que nós precisaremos do mesmo Espírito de Cristo. Isso faz sentido para você? Não se deve fazer pouco caso do pecado. Não se deve fazer pouco caso do pecado. O Senhor nos ordenou não tolerar injustiça em nosso irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Lucas 17, verso 3. O pecado deve ser chamado pelo verdadeiro nome e deve ser claramente exposto diante do delinquente. Agora nós vamos andar para um outro ponto muito importante e que vamos trabalhar aqui na jornada do perdão em mais detalhes. Quando nós falamos em perdoar, não significa que nós não vamos falar sobre o assunto com quem nos ofendeu, com quem nos machucou. Não significa que vamos dizer, ai, pobrezinho, é assim mesmo, tudo bem. Se nós estamos feridos, se nós fomos ofendidos, se isso fez sangrar a minha alma, então olha o que a palavra de Deus diz. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É passível de repreensão. O pecado deve ser chamado pelo verdadeiro nome. Falar de perdão não é falar de pouca coisa. Ah, isso é bobagem. Não.
Você está ofendido, você foi traído, traída, você está dilacerado, envergonhado, destruído, porque foi traído, por exemplo. Não é o caso de você entender a mensagem do perdão como assim, ai, então tá, né? Fazer o quê? Tá, eu vou ter que perdoar, porque então não vou falar sobre o assunto, eu não vou confrontar, eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho, eu vou engolir a minha dor e não, não é essa a proposta. A proposta é sim repreender, falar, contar da sua dor e dizer do quanto você está ofendido, o quanto está machucado, o quanto está ferida, o quanto está destruída, o quanto você está experimentando o gosto da crueldade. E repreende.